Capítulo 22. A tarefa inesperada. Potter! Weasley! Querem prestar atenção? A voz irritada da professora McGonagall estalou como um chicote pela aula de transfiguração de quinta-feira. Os dois garotos levaram um susto e ergueram a cabeça. A aula chegava ao fim. Eles tinham terminado a tarefa dada. As galinhas da Guiné que tentavam transformar em porquinhos da Índia já estavam trancadas em uma grande gaiola sobre a escrivaninha da professora. O porquinho da Índia de Neville ainda conservava as penas. Tinham copiado do quadro negro o dever de casa. Descreva com exemplos como os feitiços de transfiguração devem ser adaptados ao se fazerem trocas cruzadas entre espécies. A sineta devia tocar a qualquer momento, e Harry e Rony, que andavam travando uma luta de espadas com umas varinhas falsas de Fred e George no fundo da sala, ergueram a cabeça. Rony agora segurando um papagaio de lata e Harry um haddock de borracha. Agora que Potter e Weasley tiveram a bondade de parar com as criancices, Disse a professora, lançando um olhar feio aos dois no momento em que a cabeça do haddock de Harry se pendurou para o lado e caiu silenciosamente no chão. O bico do papagaio de Rony se partira momentos antes. tenho um aviso para dar a todos. O baile de inverno está próximo. É uma tradição do torneio Tribruxo e uma oportunidade para convivermos socialmente com os nossos hóspedes estrangeiros. Agora, o baile só será franqueado aos alunos do 4º ano em diante, embora vocês possam convidar um aluno mais novo se quiserem. Lila Brown deixou escapar uma risadinha aguda. Parvati Patil deu-lhe uma cutucada nas costelas com força, o rosto contraindo-se furiosamente enquanto ela também lutava para não rir feito boba. As duas viraram a cabeça para olhar Harry. A professora fingiu não vê-las, o que Harry achou que era uma nítida injustiça, pois acabara de chamar a atenção dele e de Rony. O traje é a rigor, Continuou a professora. e o baile, no salão principal, começará às 8 horas e terminará à meia-noite, no dia de Natal. Então, A professora McGonagall olhou deliberadamente para a turma. o baile de inverno, naturalmente, é uma oportunidade para todos nós. Para nos soltarmos. Disse ela em tom de desaprovação. Lilá deu mais risadinhas que nunca, tampando a boca com a mão para abafar o som. Dessa vez, Harry pôde entender qual era a graça. A professora McGonagall, com os cabelos presos, não tinha jeito de que algum dia fosse se soltar em nenhum sentido. Mas isto não significa Continuou ela. que vamos relaxar os padrões de comportamento que se espera dos alunos de Hogwarts. Ficarei seriamente aborrecida se, de alguma maneira, um aluno da Grifinória envergonhar a escola. A sineta tocou e ouviram-se os costumeiros ruídos de gente guardando o material nas mochilas e atirando-as por cima dos ombros. A professora chamou, sobrepondo-se ao barulho geral. Potter, uma palavrinha, por favor. Supondo que fosse alguma coisa relacionada com o haddock de borracha decapitado, Harry dirigiu-se com um ar de desânimo à escrivaninha da professora. A professora McGonagall esperou até o resto da turma sair e então disse: Potter, os campeões e seus pares. Que pares? Perguntou Harry. A professora olhou desconfiada para o garoto, como se achasse que ele estava querendo ser engraçado. Os pares para o baile de inverno, Potter. Explicou ela com frieza. Os pares de dança. As entranhas de Harry pareceram se enroscar e murchar. Pares de dança? Ele sentiu que estava corando. Eu não danço, disse depressa. Ah, dança sim, senhor. Disse a professora irritada. É o que estou lhe dizendo. Tradicionalmente, os campeões abrem o baile com os seus pares. Harry teve uma súbita visão de si mesmo, de casaca e cartola, acompanhado por uma garota com aquele tipo de vestido de babadinhos que a tia Petúnia sempre usava nas festas de negócios do tio Walter. Eu não vou dançar.
É a tradição. Disse a professora Minerva com firmeza. Você é um dos campeões de Hogwarts e vai fazer o que se espera de você como representante de sua escola. Portanto, providencie um par, Potter. Mas eu... Não, você me ouviu, Potter? Disse ela, em tom de quem encerra a conversa. Há uma semana, Harry teria dito que arranjar um par para dançar era moleza se comparado a enfrentar um rabo córneo húngaro. Mas agora que cumprira aquela tarefa e se confrontava com a perspectiva de convidar uma garota para o baile, ele achou que preferia enfrentar mais uma rodada com o dragão. Harry nunca vira tanta gente inscrever os nomes para passar o Natal em Hogwarts. Ele sempre se inscrevia naturalmente, porque sua alternativa, em geral, era regressar à Rua dos Alfeneiros. Mas até agora ele sempre fora minoria. Este ano, porém, todo mundo do quarto ano para cima parecia querer ficar, e todos pareciam a Harry obcecados pelo tal baile. Ou pelo menos todas as garotas estavam. E era espantoso quantas garotas Hogwarts de repente parecia abrigar. Ele nunca reparara muito bem nisso. Garotas que davam risadinhas e cochichavam pelos corredores. Garotas que riam alto quando os garotos passavam por elas. Garotas que comparavam informações excitadas sobre o que iam usar na noite de Natal. Por que é que elas têm que andar em bandos? Perguntou Harry a Rony, quando uma dúzia de garotas passou por eles, rindo e olhando para Harry. Como é que se vai encontrar uma sozinha para se convidar? Que tal laçar uma? Sugeriu Rony. Já tem ideia de quem é que você vai tentar convidar? Harry não respondeu. Sabia perfeitamente quem é que ele gostaria de convidar, mas arranjar coragem para fazê-lo era outra conversa. Cho era 1 ano mais velha do que ele. Era muito bonita. Era uma jogadora de quadribol e também muito popular. Rony parecia saber o que se passava na cabeça de Harry. Escuta, você não vai ter nenhuma dificuldade. Você é campeão. Acabou de derrotar o rabo córneo húngaro. Aposto como elas vão fazer fila para ir com você. Em homenagem à amizade recém-remendada entre os dois, Rony procurou deixar um mínimo absoluto de amargura transparecer em sua voz. Além disso, para sua surpresa, Harry descobriu que o amigo tinha razão. Uma terceira anista da Lufa-Lufa, de cabelos crespos, com quem Harry jamais falara na vida, convidou-o para ir ao baile com ela, logo no dia seguinte. Ele ficou tão surpreso que respondeu não antes mesmo de parar para refletir sobre o convite. A garota se afastou parecendo bem magoada, e Harry teve que aturar as piadas de Dino, Simas e Rony sobre ela durante toda a aula de História da Magia. No dia seguinte, mais 2 garotas o convidaram, uma do 2º ano e, para seu horror, uma do 5º ano, que parecia ser capaz de nocauteá-lo se ele recusasse. Ela era bem jeitosa, Disse Rony, querendo ser justo depois que parou de dar risadas. Ela era bem uns 30 centímetros mais alta que eu. Disse Harry, ainda nervoso. Imagina com que cara eu ia ficar tentando dançar com ela. As palavras de Hermione a respeito de Krum não paravam de lhe voltar à lembrança. Elas só gostam dele porque ele é famoso. Harry duvidava muito de que as garotas que até então o haviam convidado para ser seu par iriam querer acompanhá-lo ao baile se ele não fosse campeão da escola. Depois se perguntou se isto o incomodaria se fosse Cho que o convidasse. Mas, de modo geral, Harry teve que admitir que, mesmo com a perspectiva constrangedora de abrir o baile dali a uns dias, a vida decididamente melhorara desde que ele cumprira a primeira tarefa. Não atraía mais tantos comentários desagradáveis no corredor, no que ele suspeitava de que havia dedo de Cedrico. Tinha a impressão de que o campeão talvez tivesse dito ao pessoal da Lufa-Lufa para deixar Harry em paz, em gratidão pela dica que recebera sobre os dragões. Parecia haver menos apoie Cedrico Diggory pela escola também. Draco Malfoy, naturalmente, continuava a citar o artigo de Rita Skeeter para ele sempre que encontrava a oportunidade, mas cada dia arrancava menos risadas. E só para melhorar a sensação de bem-estar de Harry, não aparecera história alguma sobre Hagrid no Profeta Diário. Ela não parecia muito interessada em criaturas mágicas, para lhe dizer a verdade. Contou Hagrid,
Quando Harry, Rony e Hermione lhe perguntaram como correra sua entrevista com a jornalista na última aula de trato das criaturas mágicas do trimestre. Para grande alívio dos garotos, Hagrid desistira do contato direto com os explosivins, e os alunos tinham simplesmente se abrigado nos fundos da cabana, sentados a uma mesa de cavalete para preparar uma seleção fresca de alimentos com os quais tentar os bichos. Ela só queria que eu falasse sobre você, Harry. Continuou Hagrid em voz baixa. Bem, eu contei que somos amigos desde que fui buscá-lo na casa dos Dursley. Nunca teve que ralhar com ele em 4 anos? Ela perguntou. Nunca fez bagunça na sua aula? Eu disse que não, e parece que ela não gostou nem um pouco da resposta. Acho que queria que eu dissesse que você era uma dor de cabeça, Harry. Claro que queria, disse Harry, atirando pedaços de fígado de dragão numa grande tigela de metal e apanhando a faca para continuar a cortar. Ela não pode continuar a escrever que sou um heróizinho trágico. Vai acabar ficando chato. Ela quer um novo ângulo. Comentou Rony sensatamente enquanto descascava ovos de salamandra. Queria que você dissesse que Harry era um delinquente doidão. Mas ele não é. Exclamou Hagrid, parecendo sinceramente chocado. A Rita devia ter entrevistado Snape, disse Harry, sério. Ele teria dado o serviço completo sobre mim sem pestanejar. Potter tem transgredido limites desde que chegou a esta escola. Ele disse isso, foi? Perguntou Hagrid enquanto Rony e Hermione davam risadas. Você pode ter atropelado algumas regras, Harry, mas sinceramente, você é um bom menino, não é? Obrigado, Hagrid, disse Harry rindo. Você vai a esse tal baile no dia de Natal, Hagrid? Perguntou Rony. Pensei em dar uma passada lá. Respondeu ele com impaciência. Vai ser legal, acho. Você vai abrir o baile, não é, Harry? Quem é que você vai levar? Por enquanto, ninguém, respondeu o garoto, sentindo que estava corando. Hagrid não insistiu no assunto. A última semana do trimestre foi ficando cada vez mais animada à medida que os dias se passavam. Corriam boatos sobre o baile de inverno por todo lado, embora Harry não acreditasse nem na metade. Por exemplo, que Dumbledore comprara 800 barris de quentão de Madame Rosmerta. Mas parecia ser verdade que ele contratara as esquisitonas. Exatamente quem ou o que eram as esquisitonas, o garoto não sabia, pois nunca tivera acesso à rádio bruxa, mas deduzia, pela excitação gerada nos garotos que haviam crescido ouvindo a RRB, Rede Radiofônica dos Bruxos, que era um famoso grupo musical. Alguns professores, como o nanico professor Flitwick, desistiram de tentar ensinar aos garotos alguma coisa, quando suas cabecinhas estavam tão visivelmente longe dali. Ele os deixou fazerem jogos durante a aula de quarta-feira e passou a maior parte do tempo conversando com Harry sobre maneiras de aperfeiçoar o feitiço convocatório que ele usara durante a primeira tarefa do torneio tribruxo. Outros professores não foram tão generosos. Nada poderia jamais desviar o professor Beans, por exemplo. Continuou a dar a revolta dos duendes. Como Beans não permitira sequer que a própria morte o impedisse de continuar ensinando, os garotos supunham que uma bobaginha feita o Natal não fosse perturbá-lo. Era espantoso como o professor conseguia fazer até as revoltas mais sangrentas e encarniçadas parecerem tão tediosas quanto o relatório de Percy sobre os fundos dos caldeirões. Os professores McGonagall e Moody também fizeram os garotos trabalharem até o último segundo de aula. E quanto a Snape, seria mais fácil ele adotar Harry do que deixar seus alunos fazerem jogos durante a aula. Contemplando a turma com um ar malvado, informou-a de que aplicaria um teste sobre antídotos a venenos na última aula do trimestre. Perverso é o que ele é, Disse Rony com amargura aquela noite na sala comunal da Grifinória. dar um teste no último dia. Estragar o finalzinho do trimestre com um monte de revisões. Mas não se pode dizer que você esteja se matando de estudar, não é? Comentou Hermione, olhando para o garoto por cima dos seus apontamentos sobre poções. Rony estava entretido construindo um castelo de cartas com o baralho de Snap explosivo,
Um passatempo muito mais interessante do que o que se faz com o baralho dos trouxas, dada a possibilidade da coisa toda explodir a qualquer instante. É Natal, Hermione, disse Harry, cheio de preguiça. O garoto estava relendo Voando com os Cannons pela 10ª vez, numa poltrona ao lado da lareira. Hermione lhe lançou também um olhar severo. Pensei que você estaria fazendo alguma coisa construtiva, Harry, mesmo que não queira aprender os antídotos. Como que? Perguntou Harry, enquanto acompanhava Joey Jenkins dos Cannons rebater violentamente um balaço contra o artilheiro do Ballycastle Bats. Aquele ovo! Sibilou Hermione. Ah, vai, Hermione, tenho até o dia 24 de fevereiro, respondeu o garoto. Harry guardara o ovo de ouro em seu malão no dormitório e não o abrira desde a festa de comemoração da primeira tarefa. Afinal, ainda faltavam 2 meses até que eles exigissem o significado daquele grito de agouro. Mas você pode levar semanas para chegar a uma conclusão. Você vai parecer um perfeito idiota se os outros campeões souberem a resposta para a próxima tarefa e você não. Deixa ele em paz, Hermione. Ele conquistou o direito de tirar uma folga, disse Rony enquanto colocava as 2 últimas cartas no topo do castelo e a coisa toda explodia, chamuscando suas sobrancelhas. Ficou legal, Rony. Vai combinar bem com as suas vestes a rigor. Ah, isso vai. Eram Fred e George. Sentaram-se à mesa com os 3 garotos enquanto Rony apalpava o rosto para avaliar o estrago. Rony, podemos pedir pichitinho emprestado? Perguntou George. Não, ele está fora entregando uma carta. Por quê? Porque Jorge quer convidar sua coruja para ir ao baile, disse Fred sarcasticamente. Porque nós gostaríamos de mandar uma carta, seu panacão, disse George. Para quem é que você tanto escreve, hein? Perguntou Rony. Não mete o nariz, Rony, eu vou queimar ele para você também, disse Fred, acenando a varinha num gesto de ameaça. Então, vocês já arranjaram um par para o baile? Não, respondeu Rony. Então é melhor andarem depressa, companheiros, ou todas as garotas legais vão estar ocupadas, disse Fred. Com quem é que vocês vão, então? Angelina, disse Fred prontamente, sem o menor constrangimento. Quê? Disse Rony, espantado. Você já a convidou? Bem lembrado, disse Fred, e virando a cabeça gritou para o outro extremo da sala comunal. Oi, Angelina! Angelina, que estava conversando com Alicia Spinnet perto da lareira, olhou para o garoto. Que foi? Perguntou em resposta. Quer ir ao baile comigo? Angelina lançou um olhar a Fred como se o avaliasse. Tudo bem, disse ela, e tornou a se virar para Alicia para retomar a conversa, com um sorrisinho no rosto. Pronto, disse Fred a Harry e Rony. Moleza. Levantou-se então, se espreguiçou e disse. É melhor usarmos uma coruja da escola então, Jorge. Vamos. Os 2 saíram. Rony parou de apalpar as sobrancelhas e olhou para Harry por cima dos restos fumegantes do seu castelo de cartas. A gente devia começar a se mexer, sabe? Convidar alguém. Ele tem razão. Não queremos acabar com um par de trasgos. Hermione deixou escapar uma exclamação de indignação. Com licença, um par do quê? Bom, sabe, respondeu Rony, encolhendo os ombros. Eu prefiro ir sozinho do que com Heloísa Medion, digamos. A acne dela melhorou a beça ultimamente e ela é bem legal. Tem o nariz fora de esquadro. Ah, entendo, disse Hermione, encrespando. Então, basicamente, você vai levar a garota mais bonita que aceitar você, mesmo que ela seja completamente intragável. É por aí, disse Rony. Eu vou dormir, disse Hermione, e saiu num repelão em direção à escada para o dormitório das garotas, sem dizer mais nada. Os funcionários de Hogwarts, demonstrando um constante interesse em impressionar os visitantes de Beauxbaton e Durmstrang, pareciam decididos a mostrar o castelo em sua melhor forma neste Natal. Quando armaram as decorações, Harry reparou que eram as mais fantásticas que ele já vira no interior da escola. Pingentes de gelo perene tinham sido presos nos balaústres da escadaria de mármore.
As 12 árvores de Natal que sempre eram montadas no salão principal estavam enfeitadas com tudo, desde frutinhas vermelhas luminosas até corujas douradas vivas que piavam. E as armaduras tinham sido enfeitiçadas para cantar canções tradicionais de Natal quando alguém passasse por elas. Era impressionante ouvir Ó Vinde e Adoremos cantado por um elmo vazio que só sabia metade da letra. Várias vezes Filch, o zelador, teve que retirar pirraça de dentro da armadura, onde ele pegara a mania de se esconder, preenchendo as lacunas das canções com palavras de sua própria invenção, todas muito grosseiras. E Harry ainda não convidara Cho para o baile. Ele e Rony estavam ficando muito nervosos agora, embora Harry lembrasse que o amigo parecia muito menos idiota sem par do que ele. Harry teria que abrir o baile com os outros campeões. Imagino que sempre tem a murta que geme, disse Harry desanimado, referindo-se ao fantasma que assombrava o banheiro das garotas no segundo andar. Harry, a gente só tem que cerrar os dentes e mandar ver, disse Rony na sexta-feira pela manhã, num tom que sugeria que os dois estavam planejando tomar de assalto uma fortaleza inexpugnável. Quando voltarmos ao salão comunal hoje à noite, teremos arranjado 2 pares. Topa? Ok, disse Harry. Mas todas as vezes que ele viu Cho naquele dia, no intervalo das aulas, depois do almoço e uma vez a caminho da aula de História da Magia, ela estava cercada de amigas. Será que a garota nunca ia a algum lugar sozinha? Será que ele talvez pudesse surpreendê-la quando estivesse entrando no banheiro? Mas não. Parecia que até ela entrava ali também com um séquito de 4 ou 5 colegas. Contudo, se ele não a convidasse logo, quando o fizesse, ela já teria sido convidada por outro. Harry achou difícil se concentrar no teste de Snape sobre antídotos e, em consequência, esqueceu de acrescentar um ingrediente básico, o benzoar. O que significou que recebeu uma nota baixa, mas ele não se incomodou. Estava ocupado demais reunindo coragem para o que pretendia fazer. Quando a sineta tocou, ele agarrou a mochila e correu para a porta da masmorra. Encontro vocês na hora do jantar, disse a Rony e Hermione, e saiu correndo escada acima. Teria que pedir a Cho uma palavrinha em particular. Só isso. Assim, saiu apressado pelos corredores apinhados, procurando a garota, e encontrou-a, mais cedo do que esperava, saindo da aula de defesa contra as artes das trevas. Cho, posso dar uma palavrinha com você? Risadinhas deviam ser proibidas por lei, pensou Harry, furioso, quando as garotas à volta de Cho começaram a rir. Mas ela não. Respondeu. Ok. E acompanhou-o até ficarem fora do alcance dos ouvidos das colegas. Harry virou-se para olhá-la e seu estômago afundou de um jeito esquisito, como se ele tivesse descido 2 degraus de uma vez sem querer. Começou ele. Não podia convidá-la. Não podia. Mas tinha que convidá-la. Cho ficou parada ali com uma expressão intrigada olhando para ele. As palavras saíram antes que Harry conseguisse tirar a língua do caminho. Quer ir ao baile comigo? Desculpe, não ouvi, disse Cho. Você quer ir ao baile comigo? Disse Harry. Por que tinha que ficar vermelho justamente agora? Por quê? Ah! Exclamou Cho, corando também. Ah, Harry, sinceramente sinto muito. E seu rosto parecia confirmar isso. Eu já disse que iria com outro garoto. Ah! Disse Harry. Era estranho. Um momento antes, suas entranhas estavam revirando como cobras, mas de repente ele parecia não ter mais entranhas. Ah, ok, não faz mal. Sinto muito mesmo, repetiu a garota. Tudo bem. Eles ficaram ali parados, se olhando. Então Cho disse. Bom, disse ele. Então, tchau, disse a garota, ainda muito vermelha, e se afastou. Harry chamou-a antes que pudesse se conter. Com quem é que você vai? Ah, Cedrico Diggory.
Ah, certo. As entranhas dele tinham voltado ao lugar. Pareciam ter se enchido de chumbo durante a ausência. Esquecendo-se completamente do jantar, ele subiu devagarinho a escada para a torre da Grifinória. A voz de Cho ecoava em seus ouvidos a cada passo. Cedrico Diggory. Harry tinha até começado a gostar de Cedrico. Se dispusera a esquecer o fato de que o garoto o derrotara no quadribol e era bonito e popular e era praticamente o campeão favorito da escola. Agora, de repente, ele se dava conta de que Cedrico era na realidade um garoto bonito e inútil que não tinha cérebro suficiente para encher um oveiro. Luzes encantadas, disse secamente a mulher gorda. A senha fora trocada na véspera. Com certeza, meu querido! Chiureou ela, acertando a faixa de lantejoulas nos cabelos, ao girar para a frente para admitir o garoto. Ao entrar na sala comunal, Harry correu os olhos pelo aposento e, para sua surpresa, viu Rony sentado, de rosto branco, num canto distante. Gina estava ao seu lado, conversando, aparentemente numa voz baixa de quem consola. — Que aconteceu, Rony? Perguntou Harry, se juntando aos dois. Rony ergueu os olhos para Harry, uma expressão de horror no rosto. Por que fiz aquilo? Perguntou ele, enlouquecido. Não sei o que me obrigou a fazer aquilo. O quê? Ele... convidou Flor Delacour para ir ao baile. Disse Gina. Parecia que estava fazendo força para não rir, mas continuou a dar palmadinhas no braço de Rony, demonstrando sua solidariedade. Você o quê? Não sei o que me obrigou a fazer aquilo! Exclamou Rony outra vez. Quem é que eu estava fingindo que era? Havia gente a toda volta, fiquei maluco, todo mundo olhando. Eu estava passando por ela no saguão de entrada. Flor estava parada conversando com Diggory, e uma coisa parece que se apoderou de mim e convidei. Rony gemeu e enterrou o rosto nas mãos. Ele não parava de falar, embora fosse difícil distinguir o que dizia. A garota olhou para mim como se eu fosse um verme ou coisa parecida. Nem me respondeu. Então, não sei. Parece que recuperei o juízo e me mandei dali. Ela é parte Vila, disse Harry. Você tinha razão, a avó dela era Vila. Não foi sua culpa. Aposto como você passou na hora em que ela estava jogando charme para Diggory e você foi atingido. Mas ela está perdendo tempo. Ele vai levar Cho. Rony levantou a cabeça. Eu acabei de convidá-la para ir comigo, disse Harry sem emoção. E ela me contou. Gina de repente parara de sorrir. Isso é uma piração, disse Rony. Somos os únicos que não tem ninguém. Bem, tirando o Neville. Ei, adivinha quem ele convidou? Mione. Quê? Exclamou Harry, completamente distraído pela surpreendente notícia. É, eu sei, disse Rony, um pouco de cor voltando ao seu rosto quando ele começou a rir. Neville me contou depois da aula de poções. Disse que ela sempre foi muito legal, que o ajudava nos estudos, mas Mione falou que já estava indo com alguém. Ha! Como se fosse. Ela só não queria ir com o Neville. Quero dizer, quem iria querer? Não, disse Gina, aborrecida. não ria. Naquele instante, Hermione vinha passando pelo buraco do retrato. Por que vocês dois não foram jantar? Perguntou ela, vindo se reunir ao grupo. Porque... parem de rir, vocês dois. Porque as garotas que eles convidaram acabaram de recusar o convite. Disse Gina. Isso fez os dois calarem a boca. Obrigado, Gina, disse Rony azedo. Todas as garotas bonitas já estão ocupadas, Rony? Perguntou Hermione com um ar superior. A Heloísa Midgen está começando a parecer bem bonita agora, não está, não? Bem, tenho certeza de que vocês vão encontrar em algum lugar alguém que queira vocês. Mas Rony estava encarando Hermione, como se de repente a visse sob uma luz totalmente nova. Hermione, Neville tem razão. Você é uma garota. Bem observado, respondeu ela com azedume. Então, você poderia acompanhar um de nós. Não, não poderia, retorquiu Hermione. Ah, vai, disse ele, impaciente. Precisamos de pares. Vamos fazer um papel realmente idiota se não tivermos nenhum. Todos os outros têm... Não posso ir com vocês, disse Hermione, agora corando.
Porque já estou indo com uma pessoa. Não, não está. Disse Rony. Você só disse isso para se livrar de Neville. Ah, foi? Os olhos de Hermione faiscaram perigosamente. Só porque você levou 3 anos para reparar, Rony, não significa que mais ninguém tenha percebido que eu sou uma garota. Rony arregalou os olhos para ela. Depois tornou a sorrir. Ok, sabemos que você é uma garota. Satisfeita? Você vai com a gente agora? Eu já falei. Disse Hermione, muito zangada. Estou indo com outra pessoa. E saiu decidida em direção à escada para o dormitório das garotas. Ela está mentindo. Sentenciou Rony, acompanhando-a com um olhar. Não está, não. Disse Gina baixinho. Quem é a pessoa, então? Não vou dizer, não é da sua conta. Certo. Disse ele, que parecia ofendidíssimo. Essa história está ficando idiota. Gina, você pode ir com o Harry e eu vou... Não posso. Respondeu Gina e ela ficou vermelha também. Estou indo com Neville. Ele me convidou quando Hermione disse não e eu achei... Bem, de outro jeito eu não poderia ir, não estou no 4º ano. Ela parecia infelicíssima. Acho que vou descer para jantar. E dizendo isso, se levantou e saiu pelo buraco do retrato, de cabeça baixa. Rony ficou olhando abobado para Harry. Que será que deu nelas? Perguntou. Mas Harry acabara de ver Parvati e Lilá entrando pelo buraco do retrato. Chegara a hora de tomar atitudes drásticas. Espera aqui, disse ele a Rony. Se levantou, saiu numa linha reta até Parvati e disse: Parvati, quer ir ao baile comigo? Parvati teve um acesso de risinhos. Harry esperou que ela terminasse, os dedos cruzados dentro do bolso das vestes. Tudo bem. Disse por fim a garota, corando furiosamente. Obrigado, disse Harry, aliviado. Lilá, você quer ir com o Rony? Ela vai com os Simas. Respondeu Parvati, e as duas tiveram outro acesso de risinhos ainda mais forte. Harry suspirou. Sabem de alguém que pudesse ir com o Rony? Disse ele, baixando a voz de modo que o amigo não o ouvisse. Que tal a Hermione Granger? Sugeriu Parvati. Ela está indo com outra pessoa. A garota fez cara de espanto. Ah! Quem? Perguntou interessada. Harry encolheu os ombros. Não faço ideia. Então, e o Rony? Bem, Disse Parvati lentamente. imagino que minha irmã, talvez. Padma, sabe, da Corvinal. Eu pergunto a ela se você quiser. Quero, seria ótimo. Me avisa, está bem? E ele voltou para onde Rony estava, com a sensação de que esse tal baile dava muito mais trabalho do que merecia, e desejou que o nariz de Padma Patil fosse bem centrado no rosto.